livro do primeiro Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, apenas o versículo 55 ao 58. Aleluia. Primeiro livro do profeta Samuel, 17, do 55 ao 58. Eu trago um abraço para o pastor presidente, pastor Hélio Fernandes, pastora Cristiana de Holanda. Nós somos da Assembleia de Deus Manaim. Minha esposa não pôde estar aqui presente porque ela dirige a consagração na igreja. Então ela está lá dirigindo a consagração e nós viemos aqui cooperar com os irmãos. Podem ficar tranquilos, o pregador que entende a Bíblia, ele não fica preocupado com o ambiente. O pregador que entende a Bíblia na sua essência, sabe que na verdade onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. E o que nós fazemos não é para o homem, é para o Senhor, como já foi dito aqui várias vezes. Você achou o texto aí? Quem achou, diga amém. Amém. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? A Abner, e disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, e trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Amém, meus irmãos? Amém. O Senhor estava falando comigo ali sobre algumas mensagens, e eu vim com uma mensagem preparada para pregar aqui sobre o Mar Vermelho, mas conforme foi andando o culto, a gente tem que estar ligado. E eu lembrei dessa mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração há alguns dias. Hoje é dia de adorar a Deus dentro de uma perspectiva de jovem. E aqui nós temos um texto onde que tem bastante orientação para nós. Por quê? Está falando de um jovem exatamente como nós que somos jovens. E o que aconteceu aqui tem tudo a ver com a questão da história de Davi. Você conhece a história de Davi, mas tem um paralelo à vida de Davi, que era a vida de Saul. Por quê? O povo chegou um momento que pediu a Deus que Deus desse ao povo um rei, porque as nações vizinhas tinham um rei. Isso não agradou a Deus, mas como a maioria do povo queria, o Deus que serve, o Deus que cuidava de Israel, decidiu permitir que o povo pudesse ter um rei. E na hora de decidir, o próprio Deus escolheu Saul no meio da sua tribo. Só que o problema é que quando Saul se torna rei, ele acha que por ter se tornado rei, agora ele pode fazer as coisas de acordo com o que ele achava e queria. Teve um momento que teve uma guerra, e nessa guerra Deus mandou matar tudo e todos, inclusive até o rei. Mas o rei Saul já estava tão soberbo que ele achava que poderia fazer aquilo que ele quisesse. Ele esqueceu que o povo que ele estava liderando era o povo que Deus deu na mão dele. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vamos ver que cada vez as igrejas têm crescido ao nível onde que muitos cabeças de igreja confundem a questão de cuidar das ovelhas de Deus e acham que as ovelhas são deles. E isso acaba entristecendo o coração de Deus. E quando isso acontece, o próprio Deus já começa a observar uma pessoa para poder substituir aquela que não está valorizando as ovelhas. Isso aconteceu na época do rei Saul. E quando isso aconteceu, nós vamos perceber que Deus fala com Samuel o seguinte: fica tranquilo, Samuel, porque eu já encontrei um rei segundo o meu coração. Mas Deus não fala para Samuel que esse rei era Davi. Então, chega no capítulo 16, você vai ver aquela história que você já conhece, aonde Deus chega para Samuel e fala: até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu, Senhor, já o tenho rejeitado. Aqui a gente aprende uma lição. Deus sempre vai confiar em nós responsabilidade. Deus não vai dar espaço. Deus vai nos dar nome. Deus vai nos dar um lugar para operar aquilo que Ele nos deu como dom. Saul era um homem que tinha o dom da liderança. Quando ele se apresenta, ele era robusto, ele era influente. E por isso Deus chama ele. Por mais que ele era da tribo de Benjamim, era nítido que pela beleza, pela formosura e pela postura que Saul tinha, ele teria sucesso na missão dele. O problema é que ele não conseguiu ter êxito até o final, porque ele não entendeu que o sucesso da missão dele estava em obedecer a Deus em tudo que Deus mandava. E assim é a nossa vida. Nós precisamos entender que Deus vai abrir espaços, vai nos dar oportunidade, vai separar lugares que estão
separados para nós operarmos, mas nós só vamos ter sucesso até o final se continuarmos obedecendo a Deus e a sua palavra. E quando isso acontece, a Bíblia fala que Deus chega para o profeta Samuel e fala: enche o teu vaso de azeite e vem, eu vou te levar à casa de Jessé, o beremita. É tão interessante que aqui tem um mistério. Deus manda o profeta Samuel encher o vaso de azeite em casa para vir até o lugar da unção. E aqui foi dito sobre a questão de não se preocupar com o número de pessoas na igreja, mas sim com a qualidade de pessoas que estão dentro da igreja. Se você for reparar, Jesus falou com aquela mulher samaritana uma coisa interessante. João capítulo 4, ela está conversando com Jesus e ela pergunta: Senhor, aonde é o lugar certo de adorar? Porque os judeus dizem que é lá no templo em Jerusalém. Nós achamos que é aqui nesse monte de Samaria. Aonde é o lugar? E ele disse para ela: mulher, tu crê que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade? Ele estava tirando o vínculo daquele gatilho mental daquela mulher, a questão do ambiente. Ele estava instruindo ela o seguinte: hoje está todo mundo dizendo, é no templo. Hoje está todo mundo dizendo, é no monte. Mas depois que eu morrer na cruz e liberar a graça, liberar o Espírito Santo, não vai ser no monte nem no templo. Vai ser aonde quiser que for. Aonde tiver crente dando glória a Deus, e se for em espírito e for em verdade, ali é o lugar certo da adoração. E o que é que isso tem a ver com a questão de Samuel encher o vaso de azeite e vir? Observa que Deus não fala para Samuel: vem que você vai encher o vaso aqui na casa de Jessé. Ele está falando: você enche o vaso em casa, para no lugar da adoração você transbordar o azeite. É por isso que hoje a gente tem dificuldade em encontrar pessoas que tenham unção, porque sabedoria na palavra, conhecimento é algo que dá para se adquirir estudando, mas a unção é algo que só conquista no joelho, é algo que só conquista no jejum, é algo que só conquista na oração. E o que é isso? É quando a gente enche o vaso de azeite em casa para vir derramar no lugar da unção que é a igreja. Aleluia! É por isso que nessa manhã você está aqui, porque você entendeu que para você ter unção amanhã é nos lugares de consagração que você vai ter unção, é nos lugares de busca que você enche o vaso para poder derramar naquele que precisa de unção. E quando ele vem com o chifre cheio de azeite, ele chega na casa de Jessé, e você conhece a história. A Bíblia fala que Jessé coloca todos os seus filhos em série. Aleluia. Pega o primeiro, traz ele, Eliabe, e já traz ele, Jessé já traz Eliabe, como quem diz assim: aqui é certo, mano. Aqui pode ter certeza que o próximo rei é meu filho Eliabe. Ele é o mais velho, ele é o mais forte, é homem de guerra, faz parte do exército de Saul, com certeza é ele. Só que quando ele vem, até o próprio Samuel fala assim, está no texto, ele diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Só que o Espírito Santo de Deus, através da voz de Deus, fala dentro do coração de Samuel: Samuel, não atente tu para a estatura, não atente tu para a aparência, porque o Senhor não vejo como o homem vê. Eu não olho o exterior, eu olho dentro do coração. Porque se formos levar-se pela aparência, irmãos, na verdade, a gente nem teria mais acesso a certo tipo de pessoas que acham que já adotaram uma aparência tão grande, já estão em lugares tão altos, que são os únicos que vão ser usados por Deus, são os únicos que vão conquistar lugares altos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus tem para fazer não está vinculado à aparência, não está vinculado ao exterior, está vinculado ao coração. Quer ver uma coisa? Se você veio nessa consagração aqui por obrigação, infelizmente você não está se comportando como aquele que Deus vai escolher. Porque por fora você está concordando, mas por dentro você está pensando: poxa, podia estar dormindo, poxa, podia estar na minha cama agora, podia estar vendo uma série da Netflix. Seu coração está revelando que você não vai ser o próximo. Mas se você veio sem preocupação com quem ia pregar, sem preocupação com quem ia cantar, você veio com o coração sincero para adorar, é no coração que Jesus encontra aquele que ele vai usar. A Bíblia fala que Samuel ainda se dá o luxo de arriscar, porque vem primeiro Eliabe, depois vem Aminadab, depois vem Samar, e os três que vêm, Samuel já está doido para consagrar. Porque ele está vendo, não é possível, diante dessa circunstância, é favorável demais se eu consagrar esses aqui para dar certo. Até porque, por mais que Samuel confiava em Deus, nós podemos entender Samuel como homem. Porque Samuel, quando vê aqueles que estão vindo, ele pensa: não, eu preciso ungir alguém com responsabilidade.
Então, se for pela visão que eu estou tendo, para ungir alguém que vai dar certo, com certeza é Eliabe, com certeza é Aminadab, com certeza é Samar. Por quê? Aparentemente, de acordo com a minha visão da ótica humana, a unção que eu vou derramar sobre essas pessoas vai frutificar, vai dar certo. Só que às vezes nem sempre as pessoas que nós confiamos pela aparência são aquelas que vão frutificar. É por isso que Deus fala para Samuel: Samuel, não olha para a aparência, não olha para a aparência, não olha para a aparência. E se tem uma coisa que nós temos que aprender é que a aparência não pode mover a nossa atitude, a aparência não pode mover as nossas ações. Nós precisamos entender que Deus está sempre olhando para o coração. Às vezes a aparência está até legal, parece até que quer ajudar, mas o coração está totalmente oposto do que a obra está fazendo. Enquanto tem aquele que talvez não está nem ajudando tanto, mas a hora que dá a oportunidade vai meter a mão na massa e vai fazer do jeito que Deus está esperando. Aí a Bíblia vai dizendo em 1 Samuel 16 que depois que vem todo mundo, aí Samuel fala: acabaram-se os jovens. É interessante isso. Ele pergunta: acabaram-se os jovens. Por que ele pergunta: acabaram-se os jovens? Porque já tinha passado todos os filhos da casa e Deus não tinha escolhido nenhum. Então ele pergunta: acabaram-se os jovens? E ali Jessé fala assim: não, ainda tem um que está no campo cuidando das ovelhas. Agora eu pergunto para você: será que foi uma coincidência muito grande? Todo mundo está na mesa exatamente no dia em que Samuel veio e Jessé não, e Davi não? Meu Deus. Não era coincidência, era proposital. Porque na verdade, quando Samuel disse que tinha chegado para ungir, Jessé já juntou os melhores. Ele pensou: se Deus falou que o rei está na minha casa, então eu vou separar todos os melhores. Mas os melhores de aparência. Separou todos os melhores de aparência. E depois que apresentou todo mundo, tomou a lapada de Deus. Porque quando Samuel falou: acabaram-se os jovens, era Deus dizendo: todo mundo que tu escolheu, Jessé, não tem a ver com o que eu quero. Todo mundo que tu separou não tem a ver com o que eu quero. Cadê aquele que você rejeitou? A Bíblia diz que Samuel falou: então manda chamar o menino, porque ninguém vai comer enquanto ele não se assentar na mesa. Eu quero dizer uma coisa para você: existe um poder hoje que as pessoas usam, é o poder da indicação. O poder da indicação é hoje que tem levado muitas pessoas a certos lugares, e às vezes com certeza Deus se entristece com isso, porque é o que tem de gente sendo indicada sem caráter, sem vida com Deus, sem unção, sem responsabilidade, sem espírito de ovelha, sendo indicado só pela aparência. Mas eu quero dizer para você que é jovem aqui, que faz parte da IMQBI, Deus não precisa de ninguém para levar você aonde Ele te prometeu. Quando Ele quiser colocar você no lugar que Ele te prometeu, Ele não vai depender de indicação de ninguém. Porque quando chega o tempo de Deus na vida de um escolhido, ainda que ele não seja o mais indicado, Deus cria uma situação para aquele que Ele chamou entrar na festa, entrar na mesa, entrar no almoço, porque a palavra de Deus ela vai fazer jus ao que Deus escolheu. É tão forte que quando Davi chega, é interessante, Davi está entrando dentro de casa e Deus já fala: Samuel, pode ungir. Pode ungir porque é esse aí. É esse aí. Agora, qual é a diferença de Davi? É que Davi, quando entra, a Bíblia fala que ele era ruivo e ele era de boa presença. Sabe o que é ser boa presença? É uma pessoa que quando se aproxima de você, ela não te traz ameaça. Aleluia! Isso é ser uma pessoa de boa presença. Quando o texto fala ele era de boa aparência, é uma pessoa que quando está perto de nós não nos incomoda. Porque quando a pessoa não tem uma boa aparência no texto bíblico, está falando que é uma pessoa que impõe medo, impõe ameaça. Um guerreiro, ele não é uma pessoa de boa aparência, ele é uma pessoa de aparência de postura. Ele chega ali e todo mundo fala: isso aí deve ser chefe do exército, isso aí deve ser alguma coisa. Davi era alguém que quando chegava, ninguém tocava ele, ninguém olhava para ele como nada. Ninguém olhava para ele como ninguém. Só que Deus no coração dele viu que ele era um guerreiro que valia muito mais do que aqueles que pareciam que eram. Ele dentro do coração já estava fazendo coisa que ninguém sabia, já estava operando em áreas que ninguém operava. Por isso que Deus ele me trouxe aqui nessa manhã para te dizer uma verdade. Ele já está vendo coisas que você está fazendo que ninguém está vendo, que vai servir para aquilo que ele quer fazer. Ele já viu coisas que você está fazendo que ninguém está vendo, mas que vai servir para aquilo que ele ainda vai fazer. Quando ele chega, desce o olho, e a Bíblia fala: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
Porque a partir do momento em que há uma confirmação nos dois ambientes, principalmente no primeiro, espiritual, o Espírito comanda a nossa vida. Quando ele foi ungido, a partir daquele momento ali, sobre a vida de Davi, agora comandava o Espírito Santo. Até aquele ponto, Davi ainda tinha opção de dizer, quero ou não quero. Meu Deus! Mas a partir daquele óleo que desceu na cabeça, quando o texto diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, foi igualzinho com Jesus. Quer ver uma coisa? Se você pegar Mateus capítulo 3, você vai ver que o texto diz assim, e Jesus foi até o Jordão para ser batizado por João. Preste atenção numa coisa, 2 Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele se desfez da sua própria glória. A Bíblia diz, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então ele mesmo se esvaziou voluntariamente para servir e para viver como todo ser humano vive. Para provar durante 30 anos tudo que o ser humano vive sem a presença do Espírito Santo. Está no texto, ele esvaziou-se da sua glória. E quando nós lemos Mateus 3, ele vai dizer que Jesus foi até o Jordão para ter com João. Mas quando ele é batizado no Jordão e a pomba desce como o Espírito Santo, no capítulo 4, no primeiro versículo, já vem dizendo assim, e o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. Observa a diferença, antes de ser batizado pelo Espírito, Jesus vai até João. Depois de ser batizado pelo Espírito, o Espírito leva Jesus até o deserto. Qual é a mudança aqui? A mudança é quem estava no comando. Antes de ser batizado, Jesus quem decidia, eu vou até João. Mas depois de ser batizado, é o Espírito quem está levando. É a mesma coisa que aconteceu com Davi. Até aqui, Davi ainda tinha a opção de voltar ou de retroceder, mas depois que o óleo desceu, o Espírito se apoderou de Davi, e a partir de agora a vida dele vai andar alinhada com a vontade do Espírito Santo. Para muitos parece até um susto quando eu digo isso em relação a Jesus. Só que eu vou dizer para você, Jesus é a segunda pessoa, não no sentido de hierarquia, mas Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Deus é um Deus trino. Então Deus são três pessoas que convergem em uma só e há concordância. Então Jesus, durante seus 30 anos, ele não precisou do Espírito Santo, porque ele precisou ser tentado em tudo, para não ter nenhum pecado. Então ele, como um homem normal, como filho do homem, ele se apresenta durante 30 anos sem precisar do auxílio do Espírito Santo. Prova disso que ele só começa a fazer milagre depois dos 30. Antes dos 30 ele vive como um homem normal. Até ali, Jesus ainda poderia decidir retroceder. Claro que ele não ia fazer isso, né, irmãos? Pelo amor de Deus, senão você vai botar na prova aqui. Mas até ali, ele estava deixando um exemplo para a humanidade. Antes de receber o Espírito Santo, o ser humano até tem o direito de fazer o que quer. Mas depois que o Espírito Santo desce, a sua vida nasceu de novo. Seu passado ficou para trás. Agora você vai andar na direção do propósito que ele estabeleceu para você. E não tem como mais voltar atrás. Aí, nós vamos perceber que agora ele é ungido. Olha só as coisas que acontecem, irmãos. Depois que ele é ungido, a Bíblia fala que o espírito maligno da parte de Deus agora vai atormentar Saul. Por quê? Porque tudo que está acontecendo tem a ver com o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Deus não está satisfeito com o sistema que está acontecendo em Israel. Então, para revolucionar o sistema, Deus está levantando um anônimo. Enquanto levanta um anônimo, ele precisa também deixar claro no mundo espiritual que aquele que está no alto não tem mais o apoio dele. Então, aquele que agora está sentado no trono não tem paz. E aquele que é anônimo vive em paz. Meu Deus! Quando ele começa a ser perturbado pelo espírito maligno, começam a procurar um músico para que tocasse uma harpa ou qualquer instrumento para que ele ficasse em paz. E quem acharam? Davi, um homem que tocava harpa. Quando Davi chega no palácio, a Bíblia fala que Saul está perturbado. E quando Davi começa a tocar a harpa, o espírito maligno sai e Saul sente alívio. Deus já está inserindo aos poucos Davi no palácio. Só que ele não está chegando no palácio para sentar no trono. Ele não está chegando no palácio para poder sentar na mesa do rei. Ele está chegando no palácio para tocar a harpa. E o interessante é que quando ele tocava aquela harpa, irmãos, ele não era um músico simples. Toda vez que Davi tocava aquela harpa, era em adoração a Deus. Então a primeira coisa que Deus vai te fazer é te levar em lugares grandes, não para sentar em trono. Vai te levar em lugares grandes, não para fazer nome, não. Vai te levar em lugares grandes primeiro para adorar a Ele. Porque a tua adoração no lugar que tem gente sentada no trono vai ser o que vai movimentar o ambiente, vai ser o que vai mudar a atmosfera, vai ser aquilo que vai fazer a diferença, já deixando claro que
você é o próximo que Deus vai usar. Meu Deus. Depois que ele é aliviado, começa um problema em Israel, e aí eu entro no texto da mensagem. A Bíblia vai dizer que se levanta um gigante filisteu, e quando se levanta esse gigante, ele para do outro lado do vale e começa a afrontar o povo de Israel. E quando ele vai afrontando, ele passa dias fazendo isso, e ninguém se apresenta para pelejar com aquele gigante. Sabe quem fazia parte do exército? Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Ele está lá também no exército. E está todo mundo ali observando o gigante oprimindo o povo de Israel com as suas palavras. E o diabo, ele é desse jeito, sabia? Às vezes ele nem ganha na guerra, ele só ganha no grito. Às vezes só na ameaça o diabo já consegue paralisar o povo. Às vezes só na ameaça o diabo consegue oprimir todas as capacidades que o povo tem. Porque Eliabe era um homem forte, poderia ir para a guerra, mas como o gigante estava gritando e ele era grande, só no medo ele paralisou o exército todo. Aí é onde que Deus vai criando uma situação, que Deus cria uma oportunidade para poder revelar o seu ungido. Deus cria uma oportunidade para revelar o seu ungido. Você quer ver uma coisa? Para muitos, aquele gigante afrontando seria a maior vergonha que Israel viveu em toda a sua história. Mas para Deus foi aquela situação que ele criou como oportunidade para revelar o seu ungido. É por isso que a gente que tem chamado tem que ficar ligado dentro da igreja, irmão. Porque às vezes Deus cria problemas, Deus permite problemas acontecer. E não é para a gente ficar murmurando com os problemas, não. É para você revelar a capacidade que você tem de ajudar a obra de Deus. Se a igreja está com problema na doutrina, é a hora de você estudar a Bíblia para poder ajudar o teu pastor a ensinar as ovelhas. A igreja está com problema nos jovens, é a hora de se disponibilizar igual a missionária. Eles têm aqui, bispo, vamos lá, vamos trabalhar. Porque problemas são para gerar maturidade e crescimento na igreja. Uma igreja sem problema seria uma igreja sem maturidade. Mas uma igreja que tem problema é onde a gente aprende com os problemas e desenvolve a cada dia crescendo na obra de Deus. Você lembra de quando o faraó amassava o povo? O faraó batia no povo, colocava a carga, foi o tempo em que o povo mais cresceu. Porque o povo de Deus é assim, irmão. Mais problema, mais crescimento. Mais problema, mais avanço. Por isso, mas não estou dizendo que é para a gente criar problemas. Eu estou falando que às vezes problemas surgem e o nosso papel é solucionar eles para poder aprender com os problemas que vêm. E aí, quando nós vemos isso, nós vamos perceber que Davi agora recebe uma ordem do seu pai. Ó, você vai, porque você vai chegar lá e você vai alimentar os seus irmãos. Davi vai com alimento na mão. E o propósito dele é alimentar os seus irmãos. Ele tem unção e os irmãos não têm. Mas quem está alimentando os irmãos é quem tem unção e não quem não tem. A gente tem um mal de fazer um cálculo. A gente pensa, não, quem foi ungido fui eu. Não, eu que tinha que estar sendo alimentado, eu que tinha que estar sendo servido. Não, quem serve é quem está ungido. Quem serve é quem recebeu o óleo. Quem serve, porque quem não tem óleo depende do alimento de quem recebeu. Porque quem tem que alimentar é quem sabe lidar com aquilo que está nas mãos. Então quando o Jessé chama Davi e manda levar, primeiro porque era o único que tinha sobrado disponível, mas segundo, é só você que vai conseguir pegar o alimento daqui e levar até lá. Só você que consegue pegar o alimento daqui e levar até lá. Tem um trajeto que Jessé confia. É o trajeto que vai dar para Davi. Qual? De alimentar os seus irmãos. Enquanto você entender que você é o servo, Deus vai sempre criar um caminho para você ser honrado no tempo certo. Ele chega na guerra, e quando ele chega lá, ele vê aquela situação, ele começa a observar, e ele vê aquele gigante. A primeira coisa que ele pergunta: o que é que vão fazer para quem matar esse gigante? O que é que vai ganhar quem matar esse gigante? Por quê, irmãos? Porque no reino de Deus não é por barganha, mas se tem uma coisa que move a vida do crente, são os sonhos. Aleluia! Nós não estamos proibidos de sonhar. Nós não estamos proibidos de observar o que Deus prometeu para aqueles que alcançarem certos estágios. Quer ver uma coisa? Eu desde criança, irmão, eu sempre quis pregar, sempre. Eu falava com Deus, por mim, eu nem me preocupo se eu vou ser pastor, se eu vou ser alguma coisa. Eu só quero pregar, porque meu pai era pregador. Então eu olhava meu pai pregando quando eu era criança e falava, eu quero ser pregador igual meu pai. E automaticamente isso foi acontecendo. E aí a gente vai percebendo que o pregador, às vezes, ele tem algumas vantagens. Qual é a vantagem do pregador? Às vezes o pregador tem um poder de influência sobre a geração. Lá eu sou líder dos jovens lá na minha igreja. Eu percebo quando eu digo,
a forma com que eles recebem. Por quê? É a vantagem que os pregadores têm. O pregador que leva a palavra de Deus a sério, né, irmão? Então, a gente vai vendo, e não é pecado ver com esses olhos. Hoje você está sentado aí nessa cadeira, mas amanhã vai passar a geração. Se Jesus não voltar, Bispo Ademir e Pastora Milena não vão estar mais aqui. Quem vai ser o pastor? Quem vai ser os dirigentes? Vão ser vocês. Vai ser vocês que vão estar cuidando das ovelhas. Vai ser você que vai estar instruindo. É por isso que Davi chegou e perguntou: o que vai acontecer com quem fizer uma boa obra aí e destruir esses gigantes? E quando isso aconteceu, a Bíblia fala que os irmãos de Davi chegaram para ele e falaram assim: olha, eu sei que tu é fofoqueiro. Eu sei que você desceu para ver a guerra. Você não... Olha só, irmão, como é que é. Servir a Deus e ter unção não é para qualquer um, não. Porque ele foi alimentar os irmãos. Ele está dando o queijo que está na mão dele, que está na Bíblia, para os irmãos. E os irmãos estão falando: eu sei que tu é fofoqueiro, você vai ver a guerra. Ele está servindo e está sendo caluniado. Está servindo e está sendo caluniado. Só que o interessante é que ele não focou nos irmãos, ele focou na guerra. Porque às vezes o inimigo vai criar situações para tirar o foco daquilo que apareceu como uma oportunidade para o teu ministério. O ministério de Davi agora apareceu uma oportunidade. Ele falou: o que vai ganhar quem matar esse gigante? Aí os irmãos: você vai fofocar, sai daqui. Você quer se envolver na guerra, não sei o quê. E ele não está nem preocupado. Tem gente falando, ele está nem aí, ele está olhando para o gigante. Ele está falando: meu foco é o gigante. Meu foco é fazer aqui, ó, em nome de Jesus, aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou deixar meu povo passar vergonha. Eu não vou deixar a casa do meu pai ser a casa de qualquer um. Eu vou honrar a vida da minha família. Eu vou fazer a diferença. E se tem uma coisa que a gente tem que aprender, a gente não pode perder o foco daquilo que Deus nos prometeu que nós seremos. É verdade, Jesus. Pode dar um glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora, levam ele para frente de Saul. E ele chega para Saul e fala assim: não desfaleça o teu coração, porque o teu servo vai ir à peleja. Só que Saul é o homem que Deus rejeitou, e Davi é o homem que Deus quer. Isso está acontecendo no mundo espiritual, mas ninguém ainda sabe. Por mais que Davi recebeu a unção na cabeça, você pode perceber que o comportamento de Davi diante de Saul não é de quem quer sentar no trono. Ele quer resolver problemas. Porque, irmão, não é sobre sentar no trono, é sobre resolver problemas. É verdade. Porque sentar no trono sem resolver o problema do povo é glória. Agora, difícil é estar fora do trono e resolver o problema. Porque quando Davi Deus colocou Davi no trono no mundo espiritual, ele sabia que Davi não seria alguém apegado ao trono, mas seria alguém apegado a resolver os problemas que o povo tinha. Por quê? Porque o inimigo está querendo envergonhar a igreja. E o que Deus quer são pessoas que não estão preocupadas com nome, com oferta, mas sim para resolver os problemas que a igreja está tendo. Pessoas disponíveis para pagar o preço para poder fazer o povo ser honrado diante de Deus. E aqui, a Bíblia diz que quando isso acontece, Saul já começa a falar um monte de coisa para ele. Rapaz, não entra nessa não, você não tem as mãos de profissional. Não entra não. Você não é guerreiro, você é baixo, você é pequeno. Esse cara é guerreiro desde a mocidade. Ele tem quase 3 metros de altura. Vai entrar nisso aí? Ele falou: fica tranquilo, eu vou contar para o senhor uma história. Ei, Saul, vou te contar uma história. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso para pegar as ovelhas. Eu peguei na barba desse urso e rasguei esse urso pelo meio para poder defender as ovelhas. Ah, o senhor acha que tá bom? Então vou contar mais uma. Outra vez veio o leão. E o leão, quando veio, eu peguei ele pela barba e rasguei ele no meio para salvar as ovelhas do meu pai. Aí eu te falo: a ovelha era de quem? Era de Davi? Não, as ovelhas eram do pai. Aleluia. Mas a vida que se arriscou para salvar as ovelhas foi a de Davi. Aleluia. Porque muita gente não quer se arriscar para salvar a vida de ovelha. Eu não estou falando de pastor não, tá? Eu estou falando de gente que se preocupa com o rebanho. Aleluia. Porque não é só pastor que tem que amar o irmão, não. Não é só pastor que tem que ir atrás do irmão, não. É ovelha que gera ovelha. Você sabe disso? Guarda uma coisa no teu coração. Tem gente que fica esperando o pastor ganhar alma. Mas se for ver pelo texto bíblico, pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor cuida de ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha. Então é a gente que tem que ir para o evangelismo, é a gente que tem que ir para missões mesmo. O pastor só orienta. E ovelha vai gerando ovelha. Não nada aqui, só o sangue de Jesus. A Bíblia fala que quando ele diz isso, ele está revelando um mistério. Porque quando Davi matou o urso e o leão, você acha que como ele foi para casa? Rapaz, matei um urso hoje.
Vou contar para o meu pai que eu matei um urso. Se ele contou ou não, não sei, também não posso ser extra-bíblico aqui. Mas vamos supor que ele contou para Jessé. Vou usar os dois exemplos. Pai, matei hoje um urso por causa das ovelhas. Rasguei o urso no meio. Você rasgou? Show. Matei hoje um leão. Eu não acredito que ele contou, porque se ele tivesse contado, com certeza na reunião lá, Jessé ia falar: Davi, vem para cá, porque tu já matou urso, já matou leão. Então hoje vai ser ungido aqui o novo rei. Com o histórico e o currículo que tu tem. Mas não, acredito que ele não deva ter contado não. E por ele não ter contado foi a melhor coisa que aconteceu. Porque ninguém ficou sabendo do que ele fez. Mas tudo que ele fez gerou experiência para quando ele chegasse de frente aos gigantes. Tem coisa que você está vivendo hoje, você não tem nome ainda. Você não é conhecido, não desceu nem óleo ainda na sua cabeça. Mas Deus manda dizer aqui nessa manhã: fica tranquilo. Isso tudo é experiência que Deus está te dando para quando você tiver na oportunidade que Ele vai te dar. Tem problemas que Deus manda que na verdade só é para nós amadurecermos. Para quando chegar a oportunidade de se apresentar da forma correta, a gente já ter currículo e bagagem nas costas para poder resolver aquilo que Deus quer que resolva. Agora ele fala: então tá bom, já que você está disposto a ir para a guerra, espera aí que eu vou te arrumar. Saul pega seu escudo, pega a sua espada, pega a sua armadura, coloca em Davi. Você imagina, ficou igual um boneco de posto. Não cabia. Porque Davi era pequeno, Saul era forte. Davi era baixo, Saul era alto. E não deu certo. Aí Davi falou assim: deixa eu ir do jeito que eu sei. Pegou as pedrinhas no cesto, botou no alforje, pegou o estilingue, falou: eu vou assim, tu vai assim, mas assim tu vai morrer. Meu Deus, você vai assim. Já olhou para o tamanho desse gigante aí? Você vai morrer. Não, deixa eu ir desse jeito. Aqui eu tenho experiência no que eu estou fazendo. Porque, mas essa pedra é pequena, não, mas é o tamanho suficiente para acertar no lugar certo. Deixa que eu vou do jeito que eu sou. Deixa que eu vou do jeito que Deus me ensinou. Eu não preciso da tua armadura, Saul. Porque a gente às vezes quer entrar na armadura dos outros. Às vezes a gente quer entrar na roupa das outras pessoas para poder ser alguém e fazer o que dá certo. Mas eu quero dizer para você: se você não for o que você é, você não vai chegar onde Deus preparou. Porque o que Deus preparou não foi para Saul, foi para você. Então não é na armadura de Saul que você vai chegar, é na sua armadura, é do seu jeito mesmo. Ah, mas eu não sei falar, pastor. É assim mesmo, vai sem falar. Chega lá e vai te usar do jeito que ele quer dizer. Ah, mas eu não sei cantar, pastor, eu sou afinado. Mas vai desse jeito, porque o que importa não é o que está nas tuas mãos, é a unção que está na tua cabeça. Quando ele colocou o óleo, ele sabia que você ia precisar de estratégia. E ainda que a ferramenta seja uma ferramenta fraca, Deus é contigo na guerra. Deus é contigo nessa peleja. Deus é contigo nessa batalha. Ele foi para aquela guerra, chegou diante do gigante. O gigante já chegou e falou para ele assim: você está vindo a mim como se eu fosse um cão? Você está vindo com pedra? Você está vindo com pau? Eu vou te matar. Ele falou: eu estou indo a você, não é em qualquer coisa, é no nome do Senhor dos Exércitos. Porque quem entendeu que Deus ungiu não vai por causa das suas capacidades, não vai por causa das suas habilidades, vai por causa do nome que chamou ele. Ele falou: estou indo em nome do Senhor, eu estou indo no nome do Senhor, eu vou ganhar porque eu estou indo a favor da guerra e do Deus da guerra. Meu Deus! Aleluia! Porque a gente tem que entender que o que ganha a guerra não é nossas habilidades, não é nossa experiência, não é nosso nome, não é nossos dons, mas é o nome do Senhor dos Exércitos que ganha a guerra. Você está pensando o quê? Que não teve nenhuma atividade espiritual e sobrenatural nessa guerra? Teve. A Bíblia fala que Davi agora chega diante do gigante, e o gigante já afrontou Davi. Aí ele começa a girar aquela funda, irmãos. E você acha que ele girou aquela funda sozinho? Não. Aquela funda, aquela pedra, ela poderia ter acertado qualquer parte do corpo de Golias. Mas quando ele lançou aquela pedra, bateu exatamente na testa. A força foi até de Davi, mas a mira foi do espírito que estava dentro de Davi. É verdade. A habilidade de acertar no lugar exato foi porque lá atrás tinha descido um óleo exatamente na cabeça. E o que a cabeça representa? Ouvido, visão.
visão, fala. Essas regiões estavam controladas pelo Espírito Santo na vida de Davi. Quando o gigante falou com Davi, você está vindo comigo como se eu fosse um cão, aí o Espírito Santo na boca de Davi, ouvindo o nome do Senhor. Quando ele falou, eu vou te matar hoje, o Espírito Santo tapou o ouvido de Davi, para Davi não ficar covardado com aquela palavra. E na hora de lançar pedra, o Espírito Santo pegou os olhos de Davi, mexeu na mão e botou ele para acertar no lugar exato. Porque pode ser grande a batalha, pode ser grande o gigante, mas se você está cheio do Espírito, ele vai direcionar você a tomar a atitude certa na hora exata, no dia certo, para a glória de Deus. Aleluia! A Bíblia fala que aquele gigante caiu no chão, e quando cai no chão, Davi agora sobe nele, pega a sua própria espada e corta a sua cabeça. Depois que ele corta a cabeça, ele pega a cabeça na mão e vai indo embora. Quando ele está indo embora, aqui é o caminho para encerrar. O texto diz que Saul olha, Davi entrando na guerra, pergunta para Abner, chefe dos exércitos, de quem é filho esse jovem? A Bíblia fala que ele foi para o filisteu. Quando ele voltou com a cabeça na mão, ele trouxe. A Bíblia trouxe e falou assim, eu não sei quem é o pai dele. Eu não sei quem é o pai dele. Aí quando ele chega com a cabeça na mão, Saul fala, meu filho, de quem tu é filho? Aí ele falou, eu sou filho de Jessé, o belemita. Você reparou uma coisa? Jessé não lembrou de Davi na mesa. Jessé não lembrou de Davi naquela reunião da unção. É, pai. Não lembrou. Aleluia. Não lembrou. Meu Deus. Mas quando ele ganhou aquele gigante, que o rei perguntou, de quem você é filho? Ele falou, eu tenho um pai. Meu Deus. Ele não acreditou no meu potencial. Oh, Deus. Ele não acreditou que seria eu que seria o substituto do rei Saul. Ele não acreditou que ia ter unção sobre a minha cabeça. Mas você está pensando que eu tenho um ressentimento dele? Não, o nome dele é Jessé. É a minha casa que eu vim honrar aqui. Eu vim honrar aqueles que lá atrás moravam junto comigo, aqueles que andavam junto comigo. E é por isso que Deus me trouxe aqui nessa manhã. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente precisa de voltar um pouco atrás, sabe? Para poder começar a valorizar as coisas pequenas. É nessas horas que a gente vê quem é crente de verdade. Nessa hora que Davi revelou que ele era crente de verdade. Porque ele poderia falar assim, pai, eu não tenho pai nenhum não. Ninguém nunca acreditou em mim, ninguém nunca acreditou que eu ia matar gigantes, ninguém acreditou no meu ministério. Mas ele não é alguém que se dá os traumas dessa vida. Ele não é alguém que fica magoado no coração, não. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E quem é segundo o coração de Deus não carrega espírito de vingança, não carrega espírito de abandono, não carrega espírito de vitimismo. Não, ele falou, meu pai era Jessé. Ele pode não ter acreditado, mas a minha casa vai ser honrada nesse palácio. O nome do meu pai vai ser honrado nesse palácio. Deixa eu liberar a palavra profética aqui, os jovens recebem essa palavra. Levante agora em nome de Jesus. Lá na tua casa talvez ninguém nunca foi rei, talvez ninguém nunca foi ungido, mas você vai ser o primeiro a honrar tua família. Você vai ser o primeiro a honrar tua genealogia. Você vai ser o que vai fazer a diferença no meio daqueles que nasceram durante toda a tua vida na tua casa. E quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje, a casa de Jessé tinha uma fama, mas a partir da minha vida ela vai ter outra. Meu Deus. Até então, a casa de Jessé só fornecia soldado para o exército. Agora a casa de Jessé vai fornecer rei para o reino de Israel. Até então, na casa de Jessé só tinha soldado simples. Mas a partir de um homem que obedeceu a Deus, que foi humilde, que honrou seus pais, agora Deus vai usar ele para ser rei e abrir uma genealogia. Porque Deus falou para Davi, eu vou manter o teu trono até o fim dos séculos. E em Davi, Deus estabeleceu um trono que nunca mais saiu de Israel. É, Deus. Porque Jesus é o filho de Davi. Meu Deus, E ele é a representação do trono de Israel até a eternidade. Aleluia. Você tem noção do que é ser um homem segundo o coração de Deus? Davi nasceu dentro de uma casa normal e levou o nome da família para o céu, irmão, para a eternidade. Nunca mais isso vai acabar, irmão. A eternidade sempre vai ser lembrado, porque Jesus é filho de Davi e o trono dele é perpétuo. A Bíblia fala que nós vamos estar aqui com ele reinando. Por quê? Porque um homem resolveu obedecer a Deus. E eu quero deixar esse conselho para os jovens aqui nessa manhã. Desde o momento que vocês decidirem obedecer a palavra de Deus, agir com os conselhos que o
Senhor trouxe nessa manhã, Deus vai marcar a tua geração e vai fazer a sua família ser uma família diferenciada para a glória do nome do Senhor. Você pode essa vontade do Senhor Jesus? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu recebi essa palavra. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus ainda está na É casa. forte, meu Deus. Aleluia. Fortíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar o bispo Ademir para estar passando essa lembrancinha para o nosso pastor nessa manhã, amém? Abençoa o teu servo. Em nome do grupo jovem de toda a MQBI, hein? É o Mimo. Você quer o nome do jovem, tá? Obrigado. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Maravilhosa. Obrigado. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segredo está em obedecer. Jovens, obedeçam. Obedeçam seus pais, foram falados aqui. Obedeçam seus líderes. Obedeça principalmente a voz de Deus. Aleluia. Quem é obediente é vitorioso. É verdade. Aquele que não tem obediência, né, nem em casa, nem com seus pais, nem com liderança, não vai chegar a lugar nenhum. Aleluia. A rodar em círculo. Eu sei o que eu estou falando, que eu já passei por isso. Já fui casa rebelde. A gente roda, achando que a gente está agradando tudo. Precisamos fazer a vontade de Deus. Aleluia. Isso é muito importante, né? Fazermos a vontade do Senhor Jesus. Igreja, vamos nos colocar de pé nessa manhã. Gostaria de chamar toda a juventude aqui na frente. Louvado seja Deus. Glória. Gostaria de chamar a missionária Isabel, a pastora Milena, para estar impondo as mãos na juventude. Essas meninas são umas meninas de valor, né? São meninas obedientes, estão sempre aqui conosco, sempre nos cultos, abre, fecha igreja, está nos ensaios, está sempre nos ajudando. De vez em quando é um puxãozinho de orelha, um negocinho, né? Faz parte, mas elas estão sempre ali ouvindo, né, o que a gente tem para falar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida da Tami, da Maria, da Yasmin, o Adria que está ali atrás. Vem, Adria, aqui também receber oração. Não quer não receber oração? Amém. Vamos orar por ele assim mesmo. A Tamires também, que está sempre aqui nos ajudando. Os jovens, está sempre aqui nos ajudando. Eu convido o bispo a levantar esse clamor. E já passo a direção final. Igreja, a juventude está sorteando aqui, ó, uma toalhinha e um sabonete da Natura por R$1. Meu Deus. Eu vou sortear à noite. Se os irmãos quiserem participar do sorteio, procura, os tickets estão comigo. Isso é para ajudar o nosso grupo, amém? Eu passo toda a direção. Eu agradeço aos irmãos, ao pastor, ao obreiro Rodrigo, que está sempre aqui tirando as fotos, filmando, a toda a igreja MQBI, pela ajuda, pelas orações, pela força, pelas palavras de encorajamento que os irmãos nos dão. E estamos aí, né, para fazermos a obra de Deus. Obedecermos e fazermos a obra de Deus. Eu passo toda a direção final ao bispo, amém? Oremos. Querido e eterno e poderoso Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aquele que se entregou por nós e está agora sentado à destra de Deus Pai, o Deus, onde um dia há de vir para julgar, Senhor. Meu Deus querido, Senhor, há de vir também para arrebatar a igreja. Salve melhor. Ó Pai, após essa mensagem, Senhor, ó Deus querido, que nós ouvimos que o Senhor falando aos nossos corações, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ó Pai querido, derrama sobre a nossa vida neste sábado, ó Pai querido, mais e mais, ó Pai querido, da tua bendita graça. E em nome do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor, ó Pai querido, Senhor, estes jovens, ó Pai, pioneiros, ó Pai, nas tuas mãos. Meu Deus querido, que a mensagem que foi
vida seja gravada dentro do seu coração agora, Deus. Ó Deus querido, que o Senhor possa continuar falando para cada um, Senhor, segundo, Senhor, ó Pai querido, o procedimento, a obediência de cada uma dessas meninas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, derrama a tua graça, batiza com o Espírito Santo, Senhor, ó Pai, derrama unção, ó Pai, sobre a vida delas, ó Pai, derrama unção sobre a vida, Senhor, dos líderes, ó Pai querido, da vida dos obreiros, ó Pai querido, todos que estão envolvidos na tua obra, que sejam abençoados. Toma, Senhor, ó Pai querido, o teu servo que trouxe a mensagem nesta noite, que deixou-se, ó Pai querido, ser usado por ti, Senhor. Meu Deus, e nestes dias, ó Deus querido, nós sabemos, ó Pai querido, que muitos, Senhor, ó Pai querido, serão deixados para trás. Mas aqui está o teu filho, ó Pai, que disponibilizou, ó Pai, o seu tempo e lançou-se à frente. Aleluia, glória a Deus. Por isso, Abençoa, Pai, em nome de Jesus. nós abençoamos, Senhor. Nós, ó Pai querido, pedimos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia, ó Pai querido, dos seus dias. Tenha misericórdia, Senhor, lá no seu trabalho. Tenha misericórdia dele aonde ele estiver, Senhor. Que a Tua misericórdia, ela é chegada de bênção, é regada de graça, é regada de saúde. E por isso, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde pelo Teu poder, em nome do poderoso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Logo mais é o culto de vocês. Eles estarão agora fazendo a decoração, não é isso? É. E hoje o almoço foi cancelado, o almoço vai ser só amanhã. Foi adiado para amanhã. E tem um trabalho lá do Maravilha, os irmãos estão lá, mais tarde eu estarei lá, e de lá eles vão vir para cá também. Irmãos, é esse hoje o dia, como todo sábado nosso, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Sacrifício de louvor. Glória a Deus. É obedecer, nada mudou. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam Amém. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Paz seja convosco.